Equivalência de medidas de comprimento. O que é isto? Vamos ver. Eu tenho aqui um número, 265 centímetros. É uma medida. Mas eu quero saber o valor desta medida em metros. Então, eu vou fazer uma equivalência. É o mesmo valor, só que noutra medida. Para o fazer, eu vou arrumar os algarismos que tenho aqui nesta tabela. E vou começar por arrumar o algarismo das unidades. E em que coluna é que eu vou pôr? Na coluna da medida que está aqui. A medida que está aqui é centímetros. Então, o algarismo das unidades, que é o 5, vou colocá-lo na casinha dos centímetros. Já está. Agora, os outros algarismos, neste caso são 2, vou arrumá-los de maneira a que o número fique com esta apresentação. 265. Então, se o 5 já está na casinha dos centímetros, vou colocar o 6 aqui antes dele e o 2 na casinha antes. Em cada casinha só posso pôr um algarismo. Então, já arrumei os 3 algarismos na tabela. O das unidades na casa dos centímetros, porque era a medida que estava aqui, e os outros de maneira a que o número fique com a mesma apresentação. Agora, quero fazer a equivalência a metros. Então, metros é aqui. Esta é a casa dos metros. Tem 2 metros. Mas tem só 2 metros? 265 centímetros é só 2 metros? Não, porque depois da casa dos metros ainda tem algarismos. Então, vou ter que colocar uma vírgula a separar a casa dos metros das casas seguintes. Então, 265 centímetros são 2,65 metros. 2 metros e 65. Vamos ver outro exemplo também com um número inteiro. Tenho aqui o número 123. O algarismo das unidades é o 3, é o primeiro que eu vou arrumar na tabela. E vou arrumá-lo em que casa? Na casinha dos metros, porque é a medida que está aqui. Eu no final vou querer saber a equivalência de 123 metros, mas em decâmetros. Então, primeiro vou arrumar o algarismo das unidades na casinha que está aqui. Neste caso é os metros. Então já vou colocar o 3 na casinha dos metros. E agora o 2 e o 1 vou arrumá-los na tabela de maneira que o número fique com a mesma apresentação. 1, 2, 3. Então o 2 vem para aqui e o 1 vem para aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já fiz a arrumação dos algarismos na tabela. Comecei pelo 3, que é o das unidades, na casinha da medida que aqui está, que neste caso é os metros, e os outros de maneira a que o número fique com a mesma apresentação. Agora, eu quero fazer a leitura em decâmetros. Decâmetros é aqui. 12 decâmetros. Mas como ainda tenho algarismos nas casinhas seguintes, vou ter que separar os números com uma vírgula. Então, deste lado temos os decâmetros, 12 decâmetros, vírgula 3. Então, 123 metros, lido em decâmetros, é 12,3 decâmetros. É a mesma medida, por isso é que diz equivalência. Esta medida e esta são a mesma, têm o mesmo comprimento. Só que aqui estamos a fazer a leitura em metros e aqui estamos a fazer a leitura em decâmetros. Agora vamos experimentar com um número decimal. Um número decimal é um número com vírgula. Então, a primeira coisa que a gente faz é arrumar o algarismo das unidades. Agora,
nestes aqui, o algarismo das unidades era o último, não é? Estava logo encostadinho à medida. Agora, como temos um número decimal, um número com vírgula, o algarismo das unidades é o que está à esquerda da vírgula, logo encostadinho. O das unidades, neste caso, é o 5. 5 unidades. Então, onde é que eu vou arrumar o 5? Na casa que me pedem aqui, nos quilómetros. Então, 5 quilómetros. E agora o 8. Vou arrumá-lo de maneira a que o número fique com este aspecto. 5, 8. Então, é a seguir ao 8. A seguir ao 5. 5, 8. Já está. Então, eu quero a leitura em decímetros. Decímetros é aqui esta casa. Mas tenho aqui 3 casinhas vazias e não pode ser. Então, como eu quero a leitura numa casa que está vazia, vou ter que preencher todas as casas vazias com zeros. Primeiro a dos decímetros, que é a que eu quero, e as que estiverem depois no meio. E já fiz a equivalência, já encontrei a equivalência do 5,8 km em decímetros. É só ler o número desde o início até aos decímetros. São 58.000 decímetros. Vamos continuar a fazer equivalências, descobrir equivalências também com números decimais. Então, agora temos o número 37,4 decâmetros para fazer a leitura em centímetros. Então, primeira coisa é arrumar o algarismo das unidades na casinha que estiver aqui a medida. Algarismo das unidades é o 7, que está encostado à esquerda da vírgula. E onde é que eu vou colocar o 7? Na casinha que diz aqui, decâmetros. Então, o 7 vai para a casinha dos decâmetros. O 3 e o 4, vou arrumá-los de maneira que o número fique com esta apresentação, 3, 7, 4. Então, o 3 é antes do 7 e o 4 é depois do 7. Sempre só um algarismo em cada casinha. E agora eu quero a leitura em centímetros. Centímetros está aqui. Está a casa vazia, vou preenchê-la com um 0. E no intervalo também não posso deixar casas vazias. Também preencho com um 0. Então, 37,4 decâmetros é o mesmo que 37.400 centímetros. Leio desde o início do número até à medida que me pediram. Neste caso era centímetros, leio até centímetros. 37.400 centímetros. Vamos ver agora o último exemplo com número decimal. 9,26 decímetros. Então, primeira coisa, arrumar o algarismo das unidades. Como é um número decimal, o algarismo das unidades é o que fica à esquerda da vírgula. É o 9. E vou arrumar o 9 na casinha dos decímetros, que é a casinha que diz aqui. 9 decímetros. Agora o 2 e o 6, vou arrumá-los de maneira que o número fique com esta apresentação. 9, 2, 6. Então, 9. Agora o 2 para aqui e depois o 6. Então, já arrumei estes algarismos na tabela. E agora vou ver qual é a medida que eu quero fazer a leitura. Quero fazer a leitura em metros. Então, metros é esta casa. Está vazia, vou-lhe colocar um 0. Então, vou fazer a leitura. 0 metros. Mas ainda tenho algarismos nas casas seguintes. Então, se eu quero a leitura em metros e tenho algarismos nas casas seguintes, vou ter que separar com uma vírgula. Então, 9,26 decímetros é o mesmo que 0,926 metros. Então, vamos recapitular. Primeiro, arrumamos os algarismos na tabela. Começamos sempre pelo algarismo das unidades.
Se for um número inteiro, o algarismo das unidades é o primeiro algarismo, ou o último algarismo, o que está mesmo encostadinho à medida. Se for um número decimal, o algarismo das unidades é o algarismo que está encostado à esquerda da vírgula. Neste caso era o 5, neste era o 7 e neste era o 9. Depois de arrumarmos o algarismo das unidades na casa que nos é pedida, na que está cá, vamos organizar os outros algarismos de modo a que os números fiquem com a mesma apresentação. 265, 265, 374, 374. Depois, vamos fazer a leitura nas medidas que estão deste lado, na equivalência. Então, neste caso, queríamos em metros, como a seguir aos metros ainda havia algarismos, tivemos que separar a casa que nós estamos a ler das outras casas seguintes, com uma vírgula. Aqui, queríamos a leitura em decímetros. Então, para lá da casa dos decímetros não temos algarismos, então não precisamos de pôr vírgula. Lemos o número desde o início até à casa pedida. Então, estes números e estes são os mesmos. É o mesmo valor, é equivalente, é a mesma medida. Só que estamos a fazer a leitura em medidas diferentes. Se verificares, aqui temos o 265, aqui deste lado também. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 5 e o 8, o 5 e o 8, tivemos que acrescentar zeros. O 3, o 7 e o 4, o 3, o 7 e o 4, e tivemos que acrescentar zeros. O 9, o 2 e o 6, o 9, o 2 e o 6, e que tivemos que acrescentar zeros. Nas equivalências, os números que estão deste lado também aparecem na equivalência. Não são outros números, são os mesmos. Depois podemos acrescentar zeros e vírgulas.